conexões vieram aqui, a gente não repertou nada, a gente não mexeu em nada. Então quando a gente botar a pressão aqui, tem chance de vazar. Vai vazar. E algumas mangueiras jogarem para frente, isso não é anormal, isso é normal. Não, porque eu estou achando que os braçadeiros muito práticos. Pode estar preparado que a proteção está preparada para comprar braçadeiro. Mas coisa barata. Compra, manda fazer daquela parafuso. Isso, O que é que acontece? Esse motor aqui, ele é um motor comum, né? É de 75 HP, então até necessidade de reposição de peça também é muito tranquilo. É um motor que é fácil, então no final das contas o incremento que você tem aqui, eu não vou ter muita dificuldade de encontrar reposição de peça, se for o caso. Não vai ter problema, são 75 HP, porque tem a ideia principal de trabalhar só com essas pistolas, né? Porém, a plataforma aqui, a estrutura, se vocês tiverem necessidade, por alguma razão no futuro, de aumentar a potência, você pode esse motor aqui por um de 100, 150, então a estrutura aqui ela comporta, né? Então aqui a gente tem um chassi bastante responsável, pneus são tratorados, né? Isso não é comum, eles já têm uma estrutura mais elevada, então, são pneus tratorados. O tanque, eu acredito que seja com proteção UV, é a tendência do mercado hoje. Então, lógico, com isso eu não estou dizendo que o tanque deve ficar exposto ao sol quando estiver utilizando o tempo todo, mas ele tem uma proteção natural dele que é para não rachar quando ele ficar muito tempo exposto ao sol, né? Porque se vocês observarem, aquelas construções antigas, aqueles fibras, elas começam a rachar. Hoje não é para acontecer isso, né? Mas o que acontece? Tem um reservatório para água limpa, você deve estar sempre cheio, porque no preparo da cauda tem o risco de estar sujando, ou está trabalhando lá, precisou lavar as mãos, então tem uma conexão direta aqui, ó. Um reservatório suficiente. Aí o que acontece? Esse fabricante ele já fornece essa possibilidade aqui para reabastecimento. Já vem com um sistema para reabastecimento aqui direto na bomba. É só abrir essa válvula aqui, ó. Você vai fazer o processo de sucção. A entrada de ar, então o processo de sucção. Vocês observarem essa mangueira, ela está conectada naquele ponto preto ali em cima a essa mangueira. Então a sucção ela acontece por aqui, não tem problema de retorno. Por exemplo, você pode estar fazendo a sucção e ela está retornando, mas porque não dá para a gente ver. Se vocês olharem na peça que tem lá dentro, ela tem uma válvula. A peça de encher, lá a parte interna, ela tem uma válvula que ela só permite. Não dá saída de entrada de ar, né? E nem o risco de retorno da cauda, porque você está enchendo, aí você já colocou o produto na cauda. Né? A água ela está indo, mas ela não tem possibilidade de retorno, porque, por exemplo, você está tirando ali direto da cisterna. Se tiver algum problema, tem o risco da água do tanque retornar. Nesse caso não tem, ele tem um sistema que protege para ele não retornar, não tem risco de contaminação. Então já tem esse sistema. Se não tivesse isso, existe no mercado uma boia, e aí a gente tinha como, em vez, né, já que se não tivesse esse sistema aqui adaptado, a gente tinha como adaptar uma dessas saídas aqui e fazia a sucção. Tem alternativas no mercado, mas aqui já veio a estrutura completa melhor, né? Aqui tem um agitador de cauda, esse ponto aqui sai para o agitador de cauda, que isso, em hipótese alguma, deve se trabalhar sem estar funcionando o agitador de cauda. Por quê? Exato, porque ele vai decantar, o produto tem risco de decantar, então quando o produto decanta, o que é que acontece? Ele não fica homogêneo, então em determinado momento você vai estar aplicando basicamente água, em outro excesso de produto, ou se for, a depender do produto, um exemplo, produto à base de cobre que você está acostumado a trabalhar, que o bicho agita, se você parar a qualquer tempo ele decanta e fica ali e começa a entupir até o sistema. Então a agitação ela é constante. Esse sistema de agitação aqui, ele vai ter uma pressão de água saindo aqui que vai estar fazendo girar. Tem alguns mecanismos que é tipo uma ventoinha que fica lá dentro, né? Fica na saída do motor, ele É tipo um retorno, né? Exato, exatamente. Aí vai ser um retorno aí. E aí ela faz Tudo que fecha os bicos cá, a máquina está funcionando aí, a água está entrando e saindo. vai circular o sistema, para homogeneizar.
Tem a saída do tanque, dá pra gente ver aqui embaixo, mas aí a gente tem um filtro aqui, nessa lateral, né? E além do produto, a gente tem um filtro ali, né? Na entrada da cauda sempre fica algum resíduo, a depender do que você está trabalhando, então ele fica retido naquele coador. E aqui tem um filtro de saída, né? E a depender do modelo que você está trabalhando, nesse caso vai trabalhar com a pressão ali, não tem, mas além desse filtro, tem alguns modelos que tem um filtro de linha. Cada linha tem um filtro na saída final lá, para reforçar aqui, ó, alguma sujidade que passar aqui, porque aqui a peneira ela é um pouco mais grossa. Aí quando você tem um filtro de linha, são filtros menores, então tem a capacidade de retenção maior, que geralmente fica na parte traseira, né? Aqui tem a graduação de 100 em 100, para o operador ter o controle de volume de cauda sem precisar estar vindo aqui de estampar ou bater, aquelas coisas. Um negócio bem simples, então o operador consegue ter, nível, né? ter esse controle de nível aqui. De 100 em 100 para 2000 litros é quase que preciso, né? O cara errar por 20, 30, 40, 50 litros tá... Mas cuidado, né, que você vai ter no filtro, porque se o filtro estiver sujo de mesmo, não passa água suficiente. A depender do produto e da água que você está utilizando, quer dizer, o ideal é que em cada pipa novo você limpa o filtro. Cada pipa novo limpe o filtro. Isso é o ideal. Lógico, que a depender do produto, tem produto que é líquido, que dissolve bem, que você não fica resíduo nenhum. E aí você está trabalhando com água limpa. Mas quando você pega uma água de barragem, de rio, sempre vem sujeira, não tem jeito. Então aí é bom sempre estar limpando o filtro, porque o que é que acontece? Quanto mais resistência para passar, você exige mais potência do motor para empurrar. Quando ele está mais livre, passa tranquilo, não? Exatamente. Então a gente ajuda o sistema, né? A gente ajuda o sistema. É essa a lógica. Você ia perguntando alguma coisa? Não, eu ia falar se usar enxofre em copo gerado na terra, né? O enxofre, o cobre, são duas coisas que entope bastante, né? Tem que estar Aquele sempre dali limpando o entope filtro. demais, rapaz. são duas coisas bastante, né? Você Que raiva, tem esses você vai problemas. acabando com 5 minutos a gente filho. Aí vem de novo. Aqui o sistema Cardan, né? Já está acionando o motor. Então esse é o sistema comum que a gente tem para roçadeira, para tudo. É o sistema Cardan. O que é que acontece? Ele vem com essa proteção aqui. Essa proteção aqui nunca se deve trabalhar sem ela. Porque o que é que acontece? Tem algumas pessoas que eu já vi até questionar, mas como isso é proteção plástico desse aparentemente frágil? Mas esse plástico frágil aqui, ele está envolvendo a estrutura que está rodando. Então, lógico, ele é acionado, você não deve chegar próximo de forma alguma. Tem um risco. Mas às vezes você distraiu ou aconteceu alguma coisa, alguma parte aqui ela não vai puxar e te envolver, porque está protegido, né? Então, essa não é para girar. Já vi também algumas pessoas colocarem, mas isso aqui está enganchando, está travando, não está girando, mas isso não é para girar. Isso é para girar também, aqui. Exatamente. Essa parte aqui é para ficar preso. Vocês observarem que tem duas correntes em cada uma das extremidades, que ele é encaixado, são duas partes, igual o Cardan também lá, parte do pé. Então eles são encaixados, então ele não é para rodar, ele é para ficar fixo. O que é para rodar é a parte interna. Né? E a segurança é que ele fique parado de fato. Então tem essas duas correntes para ser travado em um ponto lá e em um ponto aqui. Então a gente mantém que ele vai girar normalmente. O Cardan na parte interna. Outra questão de Cardan aqui, que é interessante da gente estar atento, é na parte de manobra. Eu tá rolando ali aquela barra. Não fazer manobras com o Cardan acionado. Final de linha, desliga o sistema e faz a manobra. Por quê? Não vai ser na primeira manobra que você fizer com o Cardan ligado que vai quebrar. Mas vocês, não sei se vocês já observaram como é que funciona o sistema de cruzeta aqui, mas imagine algo girando a 1400, a 540 RPM, a máquina vai estar lá 1700, 1800, 2000, aí tem uma transferência para chegar a 540 aqui, naquela velocidade toda, e você
com o sistema girando assim, sempre ele vai tomar pressão. Então manobra sempre com ele Dá uma desligado. embreagem na tomada de força e manobra, né? Exatamente. Fechou aqui, desligou o sistema, manobra. Desligou o sistema, manobra. Isso é o básico. Mas se estiver trabalhando e dar embreagem na tomada de força, não precisa fechar o registro não, né? Não, porque Vai o tá do controle mesmo vai jeito, estar né? lá. É. E o que é que acontece? Quando você para o cardan, você para o sistema automaticamente. Então você não precisa fechar aqui. Deixa do mesmo jeito que tá. E aqui é o nosso painelzinho, o sistema de controle, né? Que aqui você tem um monômetro aqui desse lado, pra vocês observarem. Tem um sistema de monômetro aqui. Tem esse ponto aqui que é para regular a pressão. O equipamento desse aqui ele vai até aproximadamente 250 PSI, mais ou menos, uma média. Mas vocês não precisam trabalhar com toda essa pressão, vocês vão aprender no dia a dia qual é a pressão ideal para atingir o que vocês precisam. Mas aqui, ó, é importante que o monômetro esteja sempre funcionando, porque você consegue manter uma constante. Se você não sabe a pressão que está saindo daqui, você não sabe a pressão que está chegando lá. Às vezes quebra um manômetro desse, o cara não troca, vou pagar não sei o que, se eu ligar aqui, o negócio vai ser lá do mesmo jeito, não vai ter problema nenhum. O que é que acontece? Quanto custa um manômetro desse? Eu não sei, 40, 30 reais, isso é coisa barata. É simples e às vezes a gente deixa passar e trabalha no escuro. Já é cheio de água aí, né? Isso. Trabalha no escuro sem necessidade, porque aqui a gente pode, coisa simples, né? Aqui são sistemas de acionamento, a gente abre individual, cada um. Então a gente tem a possibilidade de fechar as linhas individual, fechar um lado. Fechar as só duas o outro. pistolas, uma, né? Um exemplo. Trabalhar só uma pessoa. Não recomendo em hipótese alguma, porque você vai ter o mesmo gasto com uma pessoa só trabalhar. Mas eu estou falando de um exemplo E a pressão vai grosseiro. ser a mesma, né? Exatamente. O ideal é sempre duas pessoas. Para aliviar o... Além de aliviar, um exemplo. Se eu passar aqui, nessa linha de coqueiro, e eu fizer só o lado direito, e até o final da linha eu gastei 1 litro de óleo, eu só fiz o lado direito. Mas se eu tiver duas pessoas trabalhando, eu gastei 1 litro de óleo, eu fiz a linha esquerda e a linha direita. Então, é a questão operacional, né? Eu falei um exemplo assim que tem a possibilidade de fechar individual, porque às vezes o cara tá ali, igual a gente falou das braçadeiras, estourou. Então você fecha logo. Lógico, estourou, você vai fechar, vai parar, fechar o sistema. Mas no primeiro momento você tem aquela reação, a depender, você pode fechar só o lado, né? O cara, não, o outro aqui eu tô finalizando alguma coisa assim, pode acontecer sem problema nenhum. Então, e aqui a gente trabalha essa pressão normalmente. Então, basicamente o equipamento é esse. É um equipamento simples de trabalhar. Tem 3 registros, né? A gente só precisa de 2. E é só uma vez sobrando. É de brinde? É o sistema, né? Os caras têm um sistema padrão. Eu acho que é reserva. Porque aí você tem 2 saídas de linha, né? O O outro sistema aqui já tem uma conexão direta aqui, porque você poderia fazer, né? Mas não tem. A gente pode tentar fazer um teste. Deixa eu mostrar um. Se vier feito nenhum, o cara tira a mangueira e faz É que nem bico do trator, só aí, né? Essa tampa aqui ela tem uma trava. Vou rodar. Eu falei, né? Aquele primeiro coador para segurar o resíduo mais grosso quando a gente está colocando calda. Ele é fundo assim mesmo, porque já pensou? Você tá com um balde aqui com a calda preparada com 10, 15 litros. Aí tu vai despejar aqui, você sabe que ele não vai descer de vez, né? Você vai jogar, ele vai retornar no seu rosto, vai espingar para fora, então ele já tem essa estrutura já para atender essa necessidade mesmo. Então, muito simples, mas eficiente, né? Então, o equipamento tem essa estrutura. Logicamente, quando começar a trabalhar, vocês vão perceber que tudo isso vai precisar passar a chave para ele chegar para o lugar, né? Porque aqui ele foi montado, não tomou peso ainda. Aqui é fibra, então fibra a gente sabe que ainda
quando começar a passar nas áreas aí, ele vai começar uma coisa ou outra. Então, equipamento novo não tem jeito, em algum momento chato, para poder ele chegar para o lugar. E isso é normal, não é defeito, né? Porque tem gente que quer trabalhar, não é novo. Não, meu amigo, tem que de vez em quando tudo precisa de fazer a manutenção. Bora testar aqui, né? E a gente puxa uma aguinha pra gente ver. Bola. Mas o menino quer que o menino dê uma ré mais tarde, para ver se essa mangueira seguindo com a nossa videoaula, é o que a gente não apresentou no campo, ou que a gente possa ter apresentado, mas não trazido muitos detalhes. Eu vou trazer em algumas imagens aqui, algumas pontuações que a gente tem que estar atento com o nosso pulverizador. Então aqui a gente tem a imagem, que é do mesmo pulverizador que nós testamos lá no campo, e aqui a gente pode observar ele na posição horizontal, destacando as partes dos componentes. Mais à frente eu vou mostrar uma figura mostrando de uma forma simplificada, mais detalhada essas informações. Destacando aqui, a gente vê claramente que a gente tem um sistema de chassis. Eu falei alguma coisa relacionada, mas aqui só para a gente destacar no chassis. A estrutura do controle, quanto à vazão, pressão, tudo isso. Né? O motor, a estrutura, cardan, e a plataforma na parte traseira, onde fica as duas pessoas que vão trabalhar com as pistolas. Né? O sistema de rodados é tratorado. Tem também aqui a parte do reservatório de água limpa, isso dentro de uma necessidade que é possível de acontecer, o operador pode estar utilizando para lavar as mãos ou até em algum caso de acidente. Lógico, tem que se prevenir para que não aconteça, mas que o produto caia na pele ou algo do tipo, vai ter essa disponibilidade de água limpa. E essa próxima imagem aqui traz a questão dos componentes básicos. É a mesma estrutura que eu mostrei, só que aqui está de forma simplificada as partes dos componentes. Né? Então, tem até um sistema numérico aqui, ó, componentes básicos, equipamento, circuito hidráulico, aí tem o tanque, de forma simplificada, o registro, filtro, bomba, o regulador de pressão, que a gente vai mostrar um pouco mais, o manômetro, né, que tem fundamental importância para se saber a pressão que se está trabalhando e assim conservar o equipamento e trabalhar de forma correta, mangueiras dos bicos, os bicos propriamente dito, além dos bicos a mangueira de retorno. Então, sistema de bico aqui seria como se fosse numa condição de barra, mas o material que a gente utilizou estava com a pistola, mas o sistema é o mesmo, vai ter duas saídas e aí a ponteira final é de acordo com a atividade que vai estar se realizando. Então, a gente pode observar aqui claramente pelos componentes como o equipamento ou o sistema funciona, né? Então é algo que não é muito complexo, mas que tem que funcionar bem o conjunto para que o resultado seja satisfatório no momento das aplicações. Isso é fundamental, que esteja funcionando muito bem para que o resultado seja o planejado ou o aferido, né? O regulado para se trabalhar. Nesse outro momento a gente tem uma imagem fidedigna, né, do equipamento com o manômetro, as saídas, né, os bicos de saída que abre e fecha aqui, e assim como o regulador de pressão. Então, através do regulador de pressão aqui a gente vai controlar a vazão. Lógico, o trator já vai estar funcionando, né, lá com RPM suficiente para que seja transferido na tomada de potência
é 540 RPM. Então isso vai variar de modelo de trator para modelo de trator. Então eu não posso afirmar que em todos os tratores vai ser 1.700, porque em algumas máquinas é necessário que seja até 2.200. Então isso é relativo a cada equipamento. Mas essa peça aqui ela é fundamental para controlar todas as variáveis do trabalho do equipamento quando estiver sendo operado. Assim como outra manutenção que é muito básica, e a gente sabe que todo sistema de motor, né, que ele tem um processo de lubrificação, então ele tem um óleo, e todo óleo ele tem uma vida útil para que se mantenha de fato a lubrificação que é proposta pelo fabricante, para que se mantenha o equipamento sem que seja danificado ou com desgastes, né? Então aqui está especificando o tipo de óleo. Essa imagem aqui é de um JP75, no pulverizador que nós mostramos aí é o JP100, mas a estrutura é a mesma, só a potência do motor que tem essa variação. Então a gente pode observar aqui claramente a troca de óleo, ponto, está indicando aqui, e como é que a gente verifica o nível, então e o tempo para que seja trocado. E aí, independente da potência, não vai mudar. Então a primeira troca com 50 horas de trabalho é a troca, digamos que o sistema está sendo limpo, né? Qualquer equipamento mecânico. E a partir da segunda, demais trocas a cada 100 horas trabalhadas. Então isso é uma referência para que se conserve ao máximo o equipamento. Então são esses pontos que eu queria destacar para que a gente utilize da melhor forma possível o nosso equipamento sem que haja prejuízo. Então é isso aí, até a próxima. Qualquer coisa estamos à disposição para tirar qualquer dúvida ou para interagir um pouco mais sobre o conteúdo. Valeu!